Voltamos com André Vilela e Vitor Ladeira. O programa Aprendiz Legal, criado pelo Centro de Integração Empresa Escola, CIEE, também oferece oportunidades para os jovens de todo o Brasil ingressarem no mercado de trabalho. A nossa equipe conversou com o superintendente do CIEE do Rio sobre a importância de aproximar esses adolescentes das empresas e como a mudança na lei do aprendiz, que pretende reduzir a contratação de jovens, pode impactar no futuro e na formação profissional deles. Para o jovem que deseja entrar no mercado de trabalho, mas ainda não possui nenhuma experiência ou não teve a oportunidade, o CIEE oferece cursos gratuitos de formação e preparação para inserir esses adolescentes nas empresas. O primeiro passo para que isso aconteça é escolher o curso, participar das aulas e atividades de apoio e, posteriormente, se candidatar para as vagas disponíveis. Durante a semana, ele tem um dia na semana que ele fica aprendendo a teoria daquele curso que ele pretende fazer. Então, ele fica um dia conosco e 4 dias na empresa. Por quê? Porque a lei diz que deve ser concomitante, ou seja, ele vê a teoria e a prática automaticamente. A empresa me abre a vaga, a empresa abre a vaga daquela especialidade. E nós, então, vamos buscar qual é o jovem que está dentro daquele perfil. De acordo com a lei do aprendiz, empresas com mais de 7 empregados devem conter no quadro de funcionários uma porcentagem específica de jovens aprendizes que varia de 5% a 15% de acordo com o tamanho da empresa. Então, logo saiu a lei, em 2008, houve uma certa contração das empresas. A empresa não queria, achava que ela já tinha muito imposto a pagar e aquilo seria uma sobrecarga para cima deles. Mas aos poucos a gente vai sentindo que as empresas estão admitindo, porque antes elas admitiam que iam pagar e não tinham retorno. Agora elas estão vendo que elas estão preparando mão de obra para o futuro. Então elas estão preparando para si própria ou então para outras empresas. Hoje, o estado do Rio é o primeiro no ranking de contratação de jovens aprendizes. E, de acordo com dados do CIEE, cerca de 64% desses jovens são aproveitados dentro das organizações. Atualmente, no Rio de Janeiro, nós temos 15 mil aprendizes. E estagiários, nós somos o terceiro no país. E temos 30 mil estagiários. Existe ainda a possibilidade de reduzir a cota de aprendizes. Se eles reduzirem o número, dentro do CBO, eles reduzirem o número de oportunidades, isso para o país, já que a lei foi criada em função de aumentar essas oportunidades e não de diminuir, vai ter pelo menos 40% de redução de vagas ocupadas pelos jovens. Então, serão muitos jovens que continuarão a ficar na rua porque não tem como ter um emprego. Porque no caso do aprendiz, ele também é um empregado da empresa, tem carteira assinada, tem todos os direitos trabalhistas, então a empresa tem que entender que esse jovem pode prosseguir naquela empresa ou basta ele ter o certificado para se apresentar numa outra empresa, mostrando que ele já tem, inclusive, a experiência que é tão solicitada pelas empresas. A caminhada dessa função social, né, do trabalho, o entendimento das empresas a respeito desse papel que ela também pode desempenhar e que é bom para ela no contexto que a gente vive, é um processo de sensibilização bastante complexo, né, e que demanda tempo para se formar. Então, discutir agora a diminuição das vagas acaba embolando esse cenário. É um né? retrocesso num processo que mal começou. Né? Como dito, né, na verdade, nós tivemos uma alteração em 2008 e houve toda uma mudança de conceito, ampliação da faixa etária, né? E, assim, as leis não pegam no Brasil, né? As pessoas não querem que a lei pegue, né? Na verdade, a intenção de não cumprir lei. Mas o que acontece? Primeiro, lembrar o que foi dito na reportagem, na verdade, contrato de aprendizagem é um contrato de emprego, né? Então, a gente está preparando realmente o futuro trabalhador. Quando a gente fala aí, ele falou CBO, CBO é o Código Brasileiro de Ocupações, né? O que está por trás? As empresas, na verdade, elas primeiro paravam de cumprir a lei, só que a lei está sendo cobrada, elas não estão tendo mais por onde escapar. Tentaram, num primeiro momento, discutir qual seria a base de cálculo, né? Isso a jurisprudência fixou que é de
todos os empregados da empresa. Quem briga muito pela redução do Código Brasileiro, porque o Código é que diz quais são as atividades que exigem aprendizagem. Então, com isso, eu pego aquelas atividades e calculo quantos empregos eu tenho, quantas funções eu tenho, para calcular a cota naquela empresa. O que acontece hoje? Nós temos o problema da famigerada terceirização, né? As empresas de terceirização, elas têm uma estrutura administrativa pequena, mas tem 3 mil, 4 mil empregados, por exemplo. Quando a gente tem uma jurisprudência que interpreta, que envolve todos os empregados, você chega naquela empresa, a atividade de todos os terceirizados faz parte da cota, eles têm que cumprir uma cota muito grande, né? Cota esta que sequer daria para botar dentro da empresa para trabalhar. E aí vale ressaltar o seguinte, o método mencionado por ele, o método tradicional do jovem, ele faz o curso na entidade formadora e os outros dias trabalha na empresa, é a empresa que está pagando pelo curso da aprendizagem. O que acontece com as empresas que hoje têm que cumprir a cota, que têm que pagar pelo curso da aprendizagem? Elas não teriam, em muitos casos, como absorver isso tudo dentro da empresa. Então, nós tivemos uma alteração em 2016, um decreto em que ele formaliza aquilo que a gente chama de ambiente simulado, tá? Na verdade, é o seguinte, a empresa tem que cumprir cota, tá? Essa empresa, ela paga o curso à entidade formadora e aí ou a entidade formadora dá um ambiente onde a prática será ministrada ou então esse jovem vai fazer a prática em outra entidade, em outra empresa. Nesse aspecto é muito importante para a gente que as entidades da administração pública, direta e indireta, passem a pensar também na questão da aprendizagem. A administração pública direta e indireta, ela não obedece à CLT, portanto, ela não precisa, né, cuidar de aprendiz, não tem que cumprir cota de aprendizagem. Mas ela tem como também contribuir através do seguinte, a administração pública fazendo convênios com as entidades formadoras e com as empresas que têm que cumprir cota para oferecer que a prática seja no âmbito da administração pública. Com isso, a gente fecharia todo o sistema e daria uma perspectiva maior para essas pessoas. Mas eles aí viram que não tinha mais solução, agora querem atacar a própria base da cota. Como ele falou a previsão de uma redução de 40%, tem alguns que já falam em até 60% de redução de cota. Né? Então, você veja, nós estamos aqui hoje, como eu falei, 82 mil... Não chegamos à metade e ainda temos... Já vamos reduzir a 2/3. Né? Então, quer dizer, é um atraso social enorme. Em relação ao CIEDES, como é feito esse trabalho da Rede Pro Aprendiz com as instituições públicas? Já há um diálogo no sentido de encaminhar esses jovens para esse processo que ele falou do ambiente simulado? Sim, há uma articulação direta com o Ministério Público do Trabalho e sempre que há uma dificuldade, né, na alocação desses jovens, são apresentadas algumas soluções, né, para que algumas organizações da gestão pública possam absorver esses jovens e mesmo organizações da sociedade civil também que têm essa prerrogativa para poder receber. Né? E vale aqui também dizer que eu penso que esse cenário ele exige também além, obviamente, de toda a questão do Ministério do Trabalho, do Ministério Público, né, um alinhamento de expectativas com relação ao empresariado. Né? Assim, o empresariado ele tem que entender de uma vez por todas o que representa a lei da aprendizagem. A lei da aprendizagem não é a mão de obra barata, como muitos acham, né? Aí bota lá o jovem fazendo trabalho de boia, grampeando papel e tirando cópia o dia inteiro e não aprende nada. Né? Então, primeiro, não é mão de obra barata. Ele está ali na condição de aprendiz, ou seja, ele está ali para aprender um determinado ofício, né? Cuja a grade curricular, todo o conteúdo e a prática que ele tem que aprender está muito bem definido no contrato. Então, ele está ali para aprender. Então, dá trabalho? Dá. Mas... tem que se perceber uma oportunidade em formar uma mão de obra muito qualificada que vai de fato vestir a camisa da empresa e ser um bom profissional ali da frente. O outro é também um olhar e um alinhamento de expectativa por parte das organizações formadoras. Né? E aí eu trago por um lado, né, a gente viu agora o superintendente do CIE comentando sobre essa questão do tipo de qualificação que se dá, né, da formação. A forma de se trabalhar está mudando. Né? Então, algumas profissões, inclusive, estão deixando de existir.
né? Então não vale hoje a gente pegar simplesmente a grade curricular fechadinha, quadradinha e aplicar só aquilo. A gente tem que oferecer algo a mais, né? Isso a gente busca fazer. Então a gente dá pílulas ali de empreendedorismo, a gente trabalha desde o início uma perspectiva de projeto de vida, né? Para que ele entenda esse período de aprendizagem como mais um degrauzinho na formação de vida. Senão eles entram ali, o jovem que não ganhava nada, a renda familiar é de um salário mínimo, de repente ele ganha quase um salário mínimo. Ele dobrou a renda familiar e ele acha que está tudo bem, mas daqui a 11, 16 meses ele não tem nenhuma garantia que fique. Então, como que eu uso esse período de tempo para pagar um curso, entrar numa universidade, né, enfim, investir na minha formação para que eu, de fato, alcance algo uma vez que eu não consiga ser efetivado, né? Como é que eu vou, a partir dali, a partir desse término de contrato? Isso é função nossa. Fazer ele entender que é só o início de uma longa jornada. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.